Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O pregador Regis, né, ele já vai estar aí trazendo a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Tô falando. Tá bom o volume? Oi. Oi, som? Tá beleza. Louvado seja Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. A todos que estão na sintonia dessa rádio maravilhosa, aonde Deus está se fazendo presente poderosamente através dos louvores. Já agradecendo o pastor Paulo aqui, né? De Paulo, por me confiar, trazer a palavra do Senhor. É uma honra estar na frente deste homem, esse reverendo. Sou apenas um servo aqui, aprendendo dele, né? Louvado seja Deus. Eu quero trazer com os irmãos aqui no Evangelho de João, capítulo 3, bem conhecido, e versículo 16. Toda honra e toda glória seja tributado ao Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui também online, aqui no Facebook, né, José Regis, em nome de Jesus. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mediante esta palavra, eu quero trazer um tema baseado nesta palavra, a declaração do amor de Deus. Bem verdade que aqui no Brasil e outros países tem uma tradição que é costumeira, que quando chega o dia, por exemplo, hoje nós estamos numa tradição que é muito lembrada, que é o Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, a namorada, o namorado chega para a namorada e se declara. Declaração é aquilo que o namorado traz, um presente em forma de declaração, entrega o presente, um abraço, um beijo. Da mesma forma, quando chega o Dia das Mães, o filho ou a filha abraça a mãe e diz: mãe, eu te amo, eu amo a senhora, e dá um presente a ela. O Dia dos Pais, assim, etc. Então, Deus também da mesma forma, Deus, ele se declarou para o ser humano. Deus sempre amava e sempre vai amar o ser humano. Aleluia. Vamos começar por onde? Vamos começar pelo Jardim do Éden. Todas as coisas que não existiam passou a existir, mas Deus não veio amar a terra, Deus não veio amar o sol nem as estrelas, Deus passou a amar a sua criação, Deus passou a amar a sua imagem e semelhança, que se chama o ser humano. O ser humano, ele começou do barro. Deus fez Adão, colocou no Jardim do Éden, numa posição que Deus quis para ele cuidar do jardim. Deus estava vendo que ele estava numa posição muito importante, cuidar do jardim, mas Deus, ele estava amando Adão, Deus estava amando o ser humano, e Deus olhou para Adão, viu que o homem não é bom viver só, então fez Eva como para estar do lado dele ali como companheira. Ele estava ali, tudo bem, mas Deus que todo dia, toda noite visitava o Jardim do Éden. Agora Deus, ele sempre ama, como eu disse, o ser humano. E ele veio, agora ele mostra a primeira declaração para o ser humano. Como? Já que ele visitava o jardim, ele chegou e a primeira voz que ele solta e diz: Adão, aonde tu estás, Adão? E Adão estava de trás de uma moita, devagarinho vai colocando ao público diante de Deus e solta a voz e diz: Senhor, eu me escondi. E o Senhor disse: quem te mostrou que estava nu, Adão? Deus, ele não queria saber se ele estava escondido. Não, Deus perguntou quem lhe mostrou que estava nu. Ou seja, Deus estava dizendo: por que que tu está nesse estado? Por que que tu está nessa posição? Eu te fiz não para estar nessa posição, Adão. Eu te fiz para cuidar do jardim. Eu não te fiz para pecar, não te fiz para tu virar as costas para mim. Eu te fiz para você, aleluia, me amar, me adorar, olhar para me reverenciar, cuidar do jardim. Mas agora o homem está na posição no pecado. Aleluia. E Deus olha, Deus, ele não condena
a sua imagem. Deus não amaldiçoou a sua imagem. Deus amou a sua imagem. É verdade. E a primeira declaração para o ser humano foi o livre e arbítrio. Deus olhou para Adão e disse: a partir de hoje tu comerás do suor do teu rosto. Ô, glória! Olhou para Eva e disse: a partir de hoje tu vais sentir dores de parto, o desejo será para o teu marido. Verdade. Pegou os dois, colocou fora do jardim, porque dentro do jardim não há iniquidade, dentro da santidade não pode haver pecado, não pode não, porque dentro da santidade, dentro da vontade de Deus, tem que ser pela reverência diante de Deus, tem que ser pela vontade de Deus, e Deus coloca ele para fora do jardim, e Deus coloca o livre-arbítrio. Pronto, agora estou amando vocês. Vocês vão. Eu estou me declarando para vocês como livre-arbítrio. Vocês estão na liberdade. Mas nessa liberdade você se arrependa. Nessa liberdade você se converta. Se humilhe, se volte para mim. Tudo bem. Vai passando o seu tempo. Adão e Eva gera filhos. E assim vai crescendo. E agora, os filhos nascendo. Agora nasce Caim e Abel. Caim e Abel se tornou pastor, outro, agricultor. E eles tomaram a decisão de ofertar a Deus. E naquele momento de oferta a Deus, Deus que conhece todas as coisas, ele agora vai ofertar a Deus. E Deus estava olhando não para a oferta, Deus estava olhando para o coração de Caim e de Abel. Mas o coração de Caim estava cheio de inveja. Detalhes: quando entregou a oferta, ele convidou o seu irmão para um passeio. Detalhes: ele matou o seu irmão. E agora Deus poderia acabar com Caim. Deus poderia derramar fogo sobre a vida de Caim, mas não. Deus amou a Caim, mostrando mais uma vez uma declaração para Caim, uma forma de amor para o ser humano, dizendo: eu não vou acabar com a sua vida, não, eu vou dar um sinal, como forma de declaração de amor para com a tua vida. E ele foi, e assim se foi. Agora vem a geração de Noé. E na geração de Noé, o povo casava, bebia, dava-se casamento. Mas de repente, o povo não estava nem aí para buscar a Deus. E Deus olha para Noé. Aleluia. E coloca no coração de Noé uma declaração forte. Qual é a declaração? Uma declaração de fazer uma arca. A arca é uma declaração não só para Noé com a sua família, mas para todos aqueles que quisessem realmente aceitar a declaração para se salvar. Mas quantas vezes Noé, pela sua idade, ele começou a pregar: olha, vai chover, vai vir um dilúvio, e o povo nem aí, casava, dava-se casamento, bebia. O povo olhava não para a pregação de Noé, mas o povo não olhava não para a declaração, mas o povo olhava para a aparência, o povo olhava para a velhice, quem era realmente Noé. Hoje em dia não é diferente. O povo está deixando de olhar para a palavra, o povo está deixando de olhar para a declaração de Deus, para olhar para a aparência, para o defeito do homem. Aleluia. O homem é falho, o homem não é perfeito. Olha para Deus, porque ele é perfeito, ele é justo, ele é santo. Aleluia. Se ele é santo, aceita a santificação. Aleluia. Se ele é justo, aceita a justiça de Deus. Para de olhar para o homem, olha para Deus. Ele disse: olhai para mim e será salvo todos os termos da terra. E a declaração de Deus foi a arca. Eles não quiseram. Eles preferiram o casamento, beber, curtir. E agora entra na declaração: Noé, a sua família, e a porta se fecha. O tempo passa e o ser humano, a geração vai aumentando e o ser humano pecando. O ser humano se voltando, se humilhando ao pecado. E Deus olhando para a terra e dizendo: eu estou sempre amando. Aleluia. Agora vem a geração
Agora vem Abraão. Abraão agora se torna o pai da fé. E Abraão tem Isaac. Isaac tem Jacó. E agora vem a nação de Israel. Vem o povo de Deus, porque a Bíblia diz que eram os filhos de Deus e os filhos dos homens. Agora o povo estava totalmente multiplicando sobre a terra, mas havia uma nação, porque a palavra do Senhor diz: bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então Deus olhou para a nação de Israel, mas o amor de Deus era para todos. Mas aqueles que realmente estavam se voltando para Deus, mas o ser humano estava realmente em pecado, se voltando para o pecado. E o diabo diz: e aí, Altíssimo, acabou para a raça humana, eles não querem nada contigo. Aleluia. E Deus olhou e colocou no coração do sacerdote o quê? Para eles sacrificar um cordeiro sem mácula. Para, em meio àquela declaração que estava no coração do sacerdote, que sabia que através daquele cordeiro, como declaração, perdoaria os pecados do ser humano. Tudo bem, foram purificados, porque o sumo sacerdote ele oferecia aquele cordeiro e o povo era perdoado. Mas mesmo assim, perdoava e pensava que não. Passavam-se os dias, o tempo, o povo estava se voltando para a idolatria. O povo estava se voltando ao pecado. E o diabo dizia: acabou. Não tem mais jeito para a raça humana. O final dele é a morte, acabar com ele mesmo. E detalhes, para concluir, que eu quero dizer com essa mensagem: a declaração de Deus no Jardim do Éden era o livre-arbítrio. A declaração de Deus na geração de Noé era a arca. A declaração de Deus na Sodoma e Gomorra eram os anjos. Os anjos era a declaração de Deus para com Ló e a sua família. E eles foram para o monte, porque os anjos eram a declaração e ele aceitou. A declaração de Deus para Israel era o cordeiro sem mácula. E o povo aceitaram a declaração. Mas aceitaram em questão de tempo. Mas eles largaram. E deram um esquecido. Não quero saber de cordeiro. Eu não quero saber de humilhar. Eu vou agora realmente é pecar. E o diabo disse: acabou. E nesse momento de acabou, de querer botar um ponto final, nesse momento, eu vejo aquela passagem que diz: a quem enviarei? E aqui há de ir por nós. Nós acreditamos e conjecturando como mente de pregador. Levanta um com as vestes resplandecentes. Tira sua coroa de glória. Levanta-se do trono. E coloca do lado. E ele diz: eis-me aqui. Quem é ele? O Filho de Deus. Deus agora ele ama o mundo. E coloca o filho, dá o filho com a forma de declaração. E ele era o quê? Ele era o Cordeiro de Deus. Agora a terra, aleluia, ele vai descer a terra como o Cordeiro de Deus, com forma de declaração, para todo aquele que nele crê, aleluia, será salvo. Mas os que não crerem e os que não receberem serão condenados. João, o evangelista João, ele era um pescador de peixe. Ele não tinha nada de entendimento que era servir a Deus. Por quê? Porque a declaração, o Cordeiro de Deus, que é o Messias, ele veio para Israel. Eu vou concluir. Ele veio para os judeus. E João e os discípulos estavam incluídos. Agora, ele recebe a declaração. Aí João, ele pregou. João, ele orou. João, ele evangelizou. Mas João chega numa posição de dizer: por que Deus? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a indagação de João.
Sabe por quê? Porque Deus amou você. Nessa rádio não tem só evangélico escutando essa palavra, mas também tem pessoas que não conheceram a verdade. Tem pessoas distanciadas. E eu quero dizer que tem esperança para você. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E a declaração dele é o Cordeiro de Deus. Ele veio de cima e Deus permitiu que o Cordeiro viesse à terra. Agora ele vem com uma forma de declaração. Aleluia. E desce no ventre de Maria, uma virgem. E quando ele desce no ventre de Maria, gerado pelo Espírito, o anjo diz: ele se chamará Emanuel, que é traduzido Deus conosco, e salvará o seu povo do pecado. Ele é a declaração que veio pela permissão de Deus para te amar. A declaração de Deus, aleluia, com 30 anos de idade, ele vai sair da casa da sua mãe, aleluia, e vai diretamente, sabe para onde? Para o Rio Jordão. No Rio Jordão, todo mundo conhecia João Batista. No Rio Jordão, todo mundo conhecia Pilatos. No Rio Jordão, todo mundo conhecia Herodes, mas ninguém conhecia o Cordeiro de Deus, ninguém conhecia a declaração de Deus, aleluia. Mas João Batista, ele veio para abrir o caminho do Messias. João Batista, ele veio para abrir o caminho para a declaração, aleluia. E quando ele está batizando nas águas, aleluia, a presença é tão tremenda da declaração que é o Messias, que ele abre a sua boca e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno nem de desatar suas alparcas, aleluia. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vier após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para você, meu irmão, que é pregador, para você que é levita, para você que é servo, para você que é serva, não desista no momento da provação, no momento do vale, no momento da perseguição, aleluia. Não olhe para a prova, olhe para o Cordeiro, olhe para a declaração, aleluia, que a maior prova ele passou, aleluia, a maior prova ele passou por te amar, aleluia. Louvado seja Deus. A maior prova ele passou e ele não desistiu. João Batista, ele viu a presença dele e ele vai se aproximando. Agora ele sai do Rio Jordão e vai para o deserto. E no deserto o programa não tinha ninguém. Aleluia. E ele estava no deserto sozinho, fisicamente. Mas o pai estava olhando para ele, porque a declaração veio para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus era salvar o pecador do pecado. Aleluia. Ele no deserto, ele tinha que fazer a vontade de Deus. Eu não sei qual é a tua missão, meu irmão, mas uma coisa eu te digo: faça a missão que está incumbido na tua vida. Mas nunca esqueça que você tem que fazer a vontade de Deus. Aleluia. Tem que fazer a vontade de Deus. E a declaração de Deus. Ele sai do deserto. E vai para onde? Vai para a Judeia. Vai para a Galileia. Vai para os becos e valados. Aleluia. Curando aqueles que estão paralíticos, levantando os que estão paralíticos, dando visto àqueles que estão cegos, curando das enfermidades, aleluia. E ele vai passeando, vai caminhando e vai fazendo a vontade de Deus. E todo aquele que creu nele recebeu a declaração de Deus. Concluído, chegou o momento que todo, aleluia, ia realmente ver que ele era o Filho de Deus.
enquanto ele estava curando, poucos sabia que ele era a declaração. Enquanto ele estava fazendo o milagre, que o primeiro milagre, aleluia, que foi, aleluia, a água transformada em vinho, aleluia, poucos souberam quem era ele, mas no dia, aleluia, aquele homem, a declaração, quando ele entrou em Jerusalém, amontado no jumentinho, e todo o povo dizia: Hosana, agora ele está andando de pé, carregando a cruz, aleluia, em Jerusalém. Todo mundo na plateia não estava para assistir o grande espetáculo, não, estava para ver, aleluia, o filho de José, o Cordeiro de Deus, aleluia. Muitos disseram: olha, é o filho de Maria que vem ali. Outros disseram: é o filho de José, aleluia, é o Nazareno, não. Mas aqueles que conheciam a declaração, João Batista, Marcos, Lucas, Mateus, os 12 discípulos, sabia verdadeiramente que aquele que vinha ali, aleluia, no caminho de Jerusalém, não era apenas o Nazareno, não era apenas o filho de José, mas era o Messias, era a declaração do amor de Deus, caminhando nas ruas de Jerusalém. Alguém dizia: ele é o Messias, e ele vem caminhando com a cruz pesada, com a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, e ele vai caminhando sobre as ruas de Jerusalém. Muitos cuspiam nele, zombavam dele, aleluia, glória a Deus. Ele vai caminhando, e o diabo dizia: desiste, Nazareno, desiste, aleluia, não adianta se declarar para eles, porque eles não vão te ouvir, não adianta se declarar para eles, porque eles não vão te querer, não adianta. E no coração de Jesus, ele dizia: eu vou até o fim, para que eles vão também, eu vou até o fim, para que eles não venham desistir, eu vou até o fim, para mostrar para eles que eu amo a raça humana, para mostrar para eles que eu amo, dependendo de raça, de cor, aleluia, eu vim para salvar, eu vim para mostrar que eu sou a declaração do Pai, aleluia. A declaração do Pai. Então ele chega na cruz do Calvário, aleluia, coloca os pregos na palma da sua mão e nos seus pés, levanta a cruz, e todos olhando para ele. Ele dá essa última palavra: Pai, está consumado. Naquele momento, ele disse: Pai, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A declaração de Deus foi, mas deixou marcado na terra, que só vai para onde ele foi se aceitar a declaração no coração. Não adianta você só ouvir a palavra, não adianta você só ouvir a palavra, não adianta você só falar a palavra, não. Você tem que aceitar a palavra, viver a palavra, crer na palavra, aceitar a declaração de Deus na tua vida. Para concluir, é por isso que o evangelista João disse: porque Deus amou o mundo. Ele disse uma indagação: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ele não colocou medida. No relacionamento de um homem para com mulher tem limites, mas de Deus não tem. Não tem como medir o amor de Deus. É isso, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concluindo, eu não me preocupo, porque quem vai salvar a alma é Deus. Mas para ele salvar a tua alma, é preciso você crer. Porque se você não crê, diz a palavra, vai ser condenado. Mas se você crê, você vai ser salvo. Porque você está recebendo a declaração do amor de Deus. E aí, levanta a tua cabeça. Para de pensar negativo. Ainda há esperança para você. Se você crê, Ele vai transformar a tua vida. Se você crê, você vai sair dessa posição de derrotado. Porque Deus, Ele te ama. A declaração do amor
de Deus. Guarde isso no seu coração. Eu aqui já agradeço a oportunidade, irmão pastor de Paulo, em nome de Jesus. Irmão Rafael também aqui, em nome de Jesus. E estamos juntos, né? Como eu disse, eu não sou um grande pregador, sou um servo de Deus. Estou caminhando juntamente com os irmãos aqui. Mas essa palavra, se você crer, vai fazer efeito. E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Amém. Aleluia. Ô glória. Louvado